O que semeamos, isso colheremos. Deus perdoa, mas não livra das consequências do pecado. O que semeamos, vamos colher. Muitos pensam que quando Deus nos perdoa, Ele nos livra do castigo do pecado. Mas as pessoas têm de colher o que plantou. Semeou, tem de colher. Nesse mundo é assim. Mesmo que as pessoas alcancem a vida eterna em Cristo Jesus, pelos méritos do nosso Senhor, aqui na terra a gente sofre as consequências do pecado. O que a gente planta, colhe. Gálatas 6,7 diz que Deus não remove as consequências do que semeamos. Porque o que o homem semear, ele vai colher. Quando Adão pecou no paraíso, Deus o perdoou. Ele arrependeu, Deus o perdoou, mas expulsou ele do jardim do Éden, castigou ele com firmeza. O pecado de Adão deixou uma sequela enorme nele e em todas as gerações, até hoje. Deus poderia ter perdoado Adão e dito para ele: ó Adão, se arrependeu, eu te perdoei, agora você pode ficar quietinho aí no paraíso. Não vai acontecer nada com você, porque você arrependeu e eu te perdoei. Mas Deus não disse isso não. Deus expulsou ele do jardim, colocou o anjo nas portas do jardim, para que ele não entrasse ali mais, e falou com ele que ele ia agora, dali para frente, ele ia sofrer as consequências. Pouco tempo depois, Adão teve que enterrar seu próprio filho, que o outro filho matou. E ali foi sofrimentos e mais sofrimentos. Deus é amor, mas é justo também. Deus não fica mimando o pecador. Quanto mais conhecimento tem uma pessoa, mais duro é o castigo se ele pecar. Ele não remove a culpa não, o castigo não. Ele deixa a pessoa colher. Se ele arrependeu, bem, ele castiga também, deixa sofrer. E se ele não arrependeu, pior ainda, pior. Davi adulterou com a mulher de Urias e mandou matar Urias. Davi arrependeu profundamente. Quando Natã repreendeu Davi, Davi arrependeu profundamente. Mas Deus não removeu as consequências do pecado. Deus poderia, talvez, né? A gente pensa que Deus poderia ter perdoado Davi, falou: não, Davi, o seu arrependimento é verdadeiro, é genuíno. Eu vou te perdoar e vou deixar você ficar numa boa. Mas não, você vai pagar. Te perdoo, mas você vai pagar, você vai sofrer a pena do pecado. Davi pagou caro. Davi passou a vida inteira sofrendo as consequências do pecado que ele praticou. A vida inteira, até morrer. Sansão desobedeceu a Deus, arrependeu, voltou do caminho do pecado, do caminho do pecado, teve os 2 olhos arrancados e finalmente morreu soterrado junto com seus inimigos. Ele passou por uma dificuldade, ele zombou de Deus. A Bíblia diz: não, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. E Sansão zombou. Tudo que Deus pôde fazer para salvar Sansão, ele fez, para livrar Sansão do pecado. Mas quando ele caiu, Deus entregou ele mesmo. Você vai pagar. Primeiro eles arrancaram os olhos dele, fez ele trabalhar serviços forçados, fez ele fazer tudo enquanto é sofrimento. E depois ele ainda foi soterrado lá, junto com os inimigos.
Um homem fumava muito e contraiu câncer, enfisema pulmonar, câncer, estava fadigado com falta de ar, à beira da morte. Ele arrependeu profundamente dos seus pecados. E Deus perdoou, ele foi batizado, e ele perguntou, e se Deus está me castigando? E as pessoas responderam para ele, isso aí é consequência do seu pecado. Você está colhendo o que você plantou. É provável que você não saia mais dessa cama vivo. Você vai sair morto. Mas uma coisa você pode estar na certeza. Você arrependeu e vai ser perdoado. Você arrependeu e está perdoado. Você vai morar com Deus. Mas as consequências dos seus pecados, você não vai livrar delas. Porque o que o homem semeia, isso ele colhe. Deus já mostrou que perdoa o pecador arrependido, mas deixa ele sofrer as consequências, para mostrar para as pessoas que não vale a pena pecar. O pecado é hediondo aos olhos de Deus. E que as pessoas que caírem no pecado, ele tem que pagar. Sansão mesmo afundou tanto no pecado que ele não superou. Ele não superou, ele perdeu a vida. Mas na ressurreição, ele vai ressuscitar para morar com Deus, porque lá em Hebreus 11:32 diz que Sansão foi salvo. Quando a Bíblia diz que o homem colhe o que planta, é porque, na verdade, colhe o que planta. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que o homem semear, certamente ele vai colher. Moisés também feriu a rocha. Quando Deus apenas disse para Moisés, Moisés, fala a rocha. E além de ferir a rocha, Moisés falou umas blasfêmias, né? E se exaltou. E isso desonrou a Deus profundamente diante da congregação de Israel. Isso rebaixou Deus, porque Moisés foi incrédulo. Ainda teve a coragem de dizer, porventura tiraremos água dessa rocha? Moisés nunca tirou água da rocha. Moisés nunca tirou a água da rocha. A água brotava da rocha pelo poder de Deus. E ele disse, porventura tiraremos água da rocha. E o que aconteceu com Moisés? Moisés não entrou na terra da promessa. Moisés apelou para Deus, Senhor, deixa eu entrar nessa boa terra. Deus falou para Moisés, não me fale mais nesse negócio. Você não vai entrar. Você vai morrer aqui, ó, nesse morro, naquele monte. Você vai ver de longe a terra. Mas ali você não coloca os pés. Moisés foi um pecado que Moisés pecou. Ele não, Deus perdoou ele, mas ele não entrou na terra da promessa. Aquilo que ele mais desejava era entrar ali, mas ele não entrou. Nós temos que tomar cuidado. De Deus não se zomba, não brinque com Deus. Porque aquilo que nós semear, nós vamos colher. A única vantagem que tem é que aquilo que nós semear de bom também a gente colhe. Às vezes a gente joga só para o lado negativo, né? Mas tem uma vantagem. O que nós fizer de bom, o que nós semear de bom, nós vamos colher também.